Será que agora vai? Se eu contar, vocês acreditam? 40 minutos, 50 minutos de atraso querendo entrar. Sem conseguir. Viu? Boa noite, Carla. Oi, Ribeirinho, boa noite. Tudo bem? Gente, 50 minutos tentando entrar na live e não entrava por nada. É brincadeira? Mas vamos lá. 30 curiosidades para quem trabalha em navios de cruzeiros. Que eu fico assim é por causa do óculos. Estão me ouvindo bem? Escreve aí nos comentários. Se vocês me estão me ouvindo, se você chame seus amigos, chame as pessoas que querem trabalhar em navio. Tem 2.000 pessoas na live nesse momento. É muita coisa, se eu contando ninguém acredita. Deixa as pessoas entrarem. Vocês têm alguma sugestão? Quem quiser fazer perguntas, só é clicar aí, ó, no balãozinho e fazer perguntas, tá bom? Enquanto isso, eu vou ajeitando as configurações. Vamos nessa. Quem tá aí na live, escreve aí um oi no comentário pra eu ver se o som tá bom, se tá me enxergando bem. Escreve aí, tem 2.000 pessoas aí. Escreve oi, um X, alguma coisa aí nos comentários. Nada? Ninguém? Eu vou desativar os comentários, já que ninguém quer escrever. Só quero participar. Tem um botão novo aqui que eu não tava vendo. Quem tá aí? Tô vendo uma parede. Tô vendo uma parede. Tô vendo uma parede. Oi, Josi. Tô vendo uma parede, não tô vendo ninguém aí. Bom, quem está online, escreve aí alguma coisa nos comentários que aqui na minha configuração não tô vendo nada. Não tô conseguindo ver na tela quem tá online, quantas pessoas tem online, não tô vendo nada. Vamos lá? Bom, nessa live eu vou gravar depois, aí quem quiser depois ver aí. Tem 2.000 pessoas online, então não dá para responder todo mundo. 30 curiosidades de quem trabalha em navios de cruzeiros. Para quem não me conhece, meu nome é Lia, ou Lízia Catarine, criei esse Rota do Tripulante para ajudar pessoas que querem trabalhar em navios de cruzeiros. E venham, né? Estou montando um workshop presencial em Salvador, um workshop na região metropolitana de Salvador. E hoje
eu vou falar sobre as 30 curiosidades, tem muito mais, né? Curiosidade de quem quer trabalhar em navio de cruzeiros. Olá, Urbano Zen 1405, seja bem-vindo. E são 30 curiosidades de quem quer trabalhar, ou de quem trabalha, ou dos tripulantes a bordo. Trabalhei há alguns anos em algumas companhias de navio de cruzeiros. E tem algumas curiosidades que eu tenho certeza que muita gente não sabe. Queria botar um filtro aqui, né? Uma maquiagem online, aqueles filtros, mas não tá aparecendo, mas beleza. Vamos nessa. A primeira, a primeira curiosidade, vou fazer uma pesca aqui, quando eu olhar para o lado é porque eu estou pescando, tá? A primeira é, tripulantes trabalham em navios com pessoas de mais de 30 nacionalidades. Então, é isso mesmo. Muitas vezes a gente, né, chega a bordo e vai encontrar gente Eu já trabalhei num navio que tinha uma pessoa do Bahrein, tinha gente da Bósnia, tem brasileiro, argentino. Então é muito comum você chegar a bordo de um navio de cruzeiros e a pessoa que vai dormir na mesma cabine que você, seu colega de cabine, né, que a gente chama de roommate ou cabinmate, ser de outro país. E aí vem aquela história da gente ter o cuidado de não usar, né, nossos hábitos, porque aquele nosso hábito, aquele gesto que a gente faz no nosso país, pode ser uma ofensa em outro país, então a gente começa a se habituar com as culturas de outros lugares, tá bom? Então essa é a primeira curiosidade. A segunda curiosidade é que os tripulantes vivem em cabines pequenas. Normalmente, Urbano Zen 1405, Ana Luísa aqui, agora sim. São cabines pequenas, cabine onde as pessoas moram durante 6, 7, 8 meses com a mesma pessoa, ou não, pode mudar de cabine. Eu já morei numa cabine que quando eu abri os braços, a cabine era tão pequena que meu braço pegava numa parede e na outra parede você já via. Então, porque a cabine, na verdade, são o lugar onde você só vai dormir, trocar de roupa, no máximo descansar um pouco, porque você trabalha nos 3 turnos do dia, né? De manhã, normalmente, geralmente de manhã, à tarde, à noite, exceto algumas funções que você pode trabalhar 12 horas direto, claro, com break, ou horários picados, né? Por exemplo, eu como animadora infantil trabalhava algumas horas de manhã, 3, 4 horas de manhã, 3, 4 horas da tarde, 3, 4 horas da noite. E por aí seguimos. A terceira curiosidade é a comida dos tripulantes é diferente dos passageiros. Sim, a comida dos tripulantes é diferente dos passageiros. Existe um refeitório específico para cada tipo de tripulação. Né? Tem o crew, que é a maioria da tripulação, a galera que faz o serviço. Tem o staff, que são os bailarinos, cantores, animadores, músicos, acrobatas, não sei como você vai chamar. E os oficiais. Então são restaurantes diferentes. Por que são restaurantes diferentes? Porque muita gente tem os horários específicos, né? Para não ficar aquela bagunça, o restaurante fica aberto o dia inteiro. Então tem os horários normalmente de intervalos onde a gente faz as nossas refeições. Tá certo? Estou contando o delay. Muito bem. E não é a mesma comida lá dos hóspedes, né? Dos passageiros, como a gente chama. Não é a mesma comida. Normalmente a comida é bem diferente. A gente se acostuma, não é nada ruim. É uma comida. Boa noite, Carla Ferreira. Estamos aqui na live. Então não é uma comida ruim, é uma comida boa que você termina se habituando. Como você não gostou daquela comida, você tem a possibilidade de parar nos postos, comprar aquelas comidinhas no mercado e se habituando, né? No final das contas, você tem que se habituar, né? Você não vai gastar o seu dinheiro, o seu salário comprando comidinha. Ligadinha, Carla, é isso aí. Vamos nessa. Grande beijo, cadê Theo? Beijo pra Theo. Quinta curiosidade, vai chamando os amigos, envia a live aí, pega esse aviãozinho, vai enviando para as pessoas para chamar. Sempre tem alguém que quer assistir, sempre tem alguém que precisa ouvir o que a gente tem para contar. Então, eu vou tentar fazer uma live toda quarta ou toda quinta, vamos testando aí, tá? 3.000 pessoas na live agora.
5. A maioria das pessoas trabalham 7 dias por semana. Tinha um delay aí, né, de 15 a 30 segundos, normal. É isso aí. Sim, as pessoas trabalham entre 7 e todos os dias da semana. Não tem. Normalmente a gente nem fala segunda, terça, quarta, quinta ou sexta. A gente fala o dia do porto. Por exemplo, segunda-feira, toda segunda-feira, naquela rota que você está, o seu navio para em Barcelona. Então você fala, amanhã é Barcelona, depois de amanhã é Nápoles, daqui a 2 dias eu vou estar no Rio de Janeiro. Então, a gente não fala o dia da semana, a gente fala o nome dos portos que a gente vai parar. Mas trabalha todos os dias sem folga, 7 dias por semana. Se o contrato for 7 meses, normalmente a gente fica 7 meses trabalhando direto, a não ser que tenha e você adoeça. Aqui sem óculos está melhor, gente, porque tá dando um pisca aqui, né? Então são 7 meses trabalhando todos os dias. Se você adoecer, você vai pegar um day off, você vai pegar um medical off e vai ficar sem trabalhar. Vamos para a sexta curiosidade. Quem trabalha em navio de cruzeiros pode sim conhecer muitos países de graça. De graça, né? Porque você está lá trabalhando. Se eu estivesse daqui para conhecer, por exemplo, a Espanha, você ia ter que pagar. Trabalhando no navio, normalmente vai parar nos portos da Espanha, nos seus breaks, você pode descer e conhecer cidades. Por exemplo, quando eu trabalhava normalmente espaço infantil, ele começa às 10 da manhã e termina meio-dia ou 1 hora nesse período. Depois volta 4 ou 5 horas da tarde. Então você tem ali de meio-dia até 5 horas parado em Barcelona. Você vai fazer o quê? Vai dormir? Não, você vai descer, vai conhecer aquele lugar. Você conhece uma parte daquele dia, porque na outra semana, no mesmo dia da semana, ele vai parar de novo. Você conhece outro lugar. Isso durante 7 meses dá para você conhecer muito bem alguns locais que você pagaria tipo 20, 30 mil reais. E no navio estão te pagando em dólar para você conhecer. 7. O uso do celular. Sétima curiosidade. O uso do celular é bastante restrito. Tem uma perguntinha aqui, deixa eu ver, de Carlinha Ferreira, 87. Existe a possibilidade de descer com necessidade da apresentação? Sim. Dependendo do seu horário, você pode descer. Pode ter 1 horinha, como eu acabei de falar, 2 horinhas, uma tarde. Mas geralmente dá para conhecer muito. Tem lugares que eu conheço até mais do que Salvador. Tem alguns bairros, por exemplo, um dia eu conheci aqui a Cidade Baixa de Salvador, não conhecia a Ponta do Humaitá. E sendo que tem outros países que eu conheço a cidade inteira, porque eu tive aquela possibilidade sempre de descer e procurar alguma coisa. Então sim, Carlinha, pode ser. Vamos para a sétima curiosidade. O uso de celular é restrito. Sim, o uso de celular é limitado. Dependendo da função que você faz, você não pode ficar no celular, né? Você está trabalhando como em qualquer outro lugar. Você vai estar ocupado. E você não consegue manusear o celular e dar atenção aos hóspedes. Dar atenção ao passageiro, dar atenção ao seu horário. Você tem que se preocupar como qualquer outra função, seja em terra, seja a bordo, de não ser pego. Tem algumas funções que é proibido, tem outras que é limitada, tem outras que você pode tranquilamente trabalhar usando moderadamente, né? De vez em quando vai lá, ó, pega escondidinho um celular tucutuque e dá uma olhadinha. Tá? Mas vamos lá para a próxima curiosidade. Todos precisam manter o uniforme impecável, sim. Eu já vi gente desembarcar porque o uniforme está sujo, machucado. Quando você embarca logo no primeiro dia, assim que você entra no navio, você recebe os seus uniformes. Então, normalmente você recebe 3 camisas e 2 calças e de cada função. Por exemplo, os animadores têm um dia. Olá, JM Campos 91, boa noite, seja bem-vinda. Então, o seu uniforme tem que estar impecável, porque sujo eles não toleram. Não é aquele jeitinho brasileiro, trabalhou com uniforme sujo. Você recebe vários uniformes iguais. Então, se eu tiver um sujo, tem que estar um lavando, um limpo e um lá na lavanderia. Tem lavanderia a bordo.
né, com máquina de lavar, com máquina de secar, que você pode usar. Não, não existe essa tolerância de chegar com o uniforme sujo. Até porque o navio de cruzeiros é um ambiente de luxo, né, um ambiente 5, 6 estrelas, onde você precisa, a sua aparência tem que estar impecável, independente dessa minha live, que eu não estou conseguindo colocar meus filtros, mas vamos nessa. Então, nona. 10ª curiosidade. Todos passam por treinamentos de seguranças obrigatórios, sim. Para você embarcar, você precisa de um curso chamado STCW, aqui pela Marinha Internacional de qualquer país, é obrigatório, qualquer país do mundo, qualquer tripulante precisa desse curso. E a bordo nós passamos por provas, testes, né? Na primeira semana a gente faz muito teste, e toda semana tem um bendito drill. Quem conhece sabe o que é drill, que é o simulado de emergência com o passageiro e só também da tripulação. Então, toda semana, de domingo até outro domingo, é obrigatório ter 2 treinamentos desses, onde nós simulamos diversas coisas, né, diversos acontecimentos que podem surgir durante o navio. Sei lá, a gente faz simulado de que pegou fogo em algum lugar, simulado que apareceu uma bomba, pum, em algum lugar. Então, a gente vai fazer esses simulados durante todo o contrato, tá bom? Incluindo um General Drill, que é um drill, normalmente acontece uma vez por mês, onde a gente testa toda a tripulação. Todo mundo é obrigado a ir, mas tem alguns que ficam ocupados em suas funções para o navio não parar, mas tem os outros que continuam fazendo suas atividades. Esse é um General Drill, que o navio simplesmente para, normalmente sem passageiro em algum lugar, e a gente faz esse drill, certo? 11ª curiosidade. Há departamentos exclusivos para o entretenimento. Sim. Animação infantil, shows, músicos, tem vários bares no navio, então tem um dueto. Por exemplo, tem uma banda do teatro. Então aquela banda de teatro, aquela banda mais completa, que apresenta os shows lá no teatro, mas tem os barzinhos que tem piano e voz, tem outros que é um dueto, tem outros que é um trio. Aí isso é o pessoal da música. Tem os animadores infantis, tem os animadores adultos, tem a galera dos esportes radicais, dos espetáculos circenses. Então, o departamento de entretenimento é um departamento grande, onde tem várias hierarquias de chefia, inclusive até chegar também no nosso chefe master, que é o comandante. Por exemplo, na minha, que eu sou animadora, eu era animadora infantil, aí tinha a minha chefe, depois tinha o chefe do adulto, depois tinha o cruise diretor, hotel diretor, staff capitão e comandante. Então você tem normalmente 5 chefes, assim, entendeu? Mas nada que atrapalhe a vida de ninguém. O navio tem academia para tripulação? Sim, tem academia para tripulação. E você pode usar a hora que você quiser, a hora que você estiver livre. Então não tem esse negócio, será que eu vou conseguir parar de malhar? Será que eu estou cansada e não vou conseguir fazer minha atividade física? Vai fazer sua atividade física, desde que você crie uma rotina, crie um horário, consiga fazer a sua atividade física tranquilamente. Sempre tem. Posso ir na academia de passageiro? Não, você tem que ir na academia da tripulação, que tem, tá? Existem festas somente para a tripulação? Quase todos os dias. Olá, Sucena, boa noite. Sim, quase todos os dias tem algum evento para a tripulação. Lembrando que a gente passa 6, 7 meses a bordo e ninguém vive de 6, 7 meses trabalhando todos os dias sem ter um evento. Então vai ter lá um Wine and Cheese, um dia que vai ter queijos e vinhos. Um dia vai ter um bingo, outro dia vai ter um evento de cinema, um jantar especial para a tripulação. Sempre tem International Food, que é uma vez por mês, um evento grande para toda a tripulação. Normalmente fecha um restaurante para a tripulação, dos tantos que tem a bordo, faz uma comida especial de cada país para você se sentir melhor. E tem a famosa Crew Party, que é a festa da tripulação. Uma festa mensal, onde todo mundo vai, todo mundo compra roupa legal, tem aquela galera que organiza, por exemplo, eu trabalhei no navio, onde eu trabalhava com a galera do Curufé que organizava essas festas. Então eu criava
Ladies Night, que era a festa das meninas. Então, todo mundo aí tinha um dress code, né? As meninas era preto, rosa e branco, a cor, por exemplo. Olá. Então, tem as group parties, tem as eventos, tem um calendário até, dos 30 dias do mês, onde sempre tem um evento para a tripulação. Então você não vai ficar sem fazer nada. E também tem o nosso crew bar. Então você trabalha o dia todo, chega lá no bar, toma um cafezinho, sempre tem um sonzinho, um DJ, você pode colocar sua música. Tem karaokê, sim. Tem o karaokê, você pode, sei lá, pedir autorização para... Tem o dia do karaokê, inclusive, que é o dia que eu mais amo. Quem me conhece sabe que eu amo karaokê. Então, o dia do karaokê eu ficava lá tentando monopolizar o microfone, né? Mas tem uma infinidade de pessoas. Imagine um navio com 1000 tripulantes, digamos que vai nessa festa 300. Na crew party eu sei que vai quase todo mundo, mas é a melhor parte, você consegue se divertir, tem nossos espaços, nossas boates, tem os nossos espaços de lazer para a tripulação. Então a gente vai viver uma cidade. Vamos lá para a 14ª curiosidade. Já está na metade. O que é isso? Façam perguntas aí. O contrato pode durar de 4 a 9 meses? Sim, pode durar de 4 a 9 meses. Tem contrato chamado seasonal contract, que é você trabalhar um contrato mais curto de 4 meses. Tem algumas companhias que fazem contratos mais curtos. E outras companhias que fazem o regular para brasileiros 7 meses e no máximo 2 semanas, que é o que equivale a um ano de CLT. Existe uma lei brasileira que cada brasileiro que trabalha a bordo, ele não pode passar de 7 meses e 2 semanas a bordo. Se eu estiver falando alguma coisa errada, me corrijam, mas é aproximadamente isso. Então, você vá sabendo que você vai trabalhar todos os dias durante 4 meses ou até 9 meses. Dependendo, você pode estender, eles podem pedir uma extensão de 15 dias, de um mês, pode. Se tiver disponibilidade, você vai dizer que pode. Claro que eles vão falar com você com antecedência. Tá? É possível estudar a bordo? Sim. Tem algumas companhias que vocês podem fazer cursos de segurança, curso de idiomas e até universidade, até faculdade. Por exemplo, se eu não me engano, a Royal Caribbean tem uma universidade online onde você pode fazer algum curso. Quando eu embarquei pela primeira vez na Ibero, cruzeiro extinta Ibero, que hoje é Costa Cruzeiros, tinha um curso de idioma. Então você escolhia um idioma que você tinha menos habilidade, digamos assim, e tinha um professor chamado Campus Training, que é a função dessa pessoa. Normalmente é um linguista, sabe? Uma pessoa especialista nisso. E ela vai te ensinar idioma. Então, todo dia naquele horário, ainda que você esteja ocupada no seu trabalho, o seu chefe, ou o RH, vai te dar uma liberação para você ir estudar idiomas. Normalmente, a bordo, são cursos de idiomas. Aproveitando o gancho, também a galera de religião tem as reuniões de igreja, né? Em cada religião tem aquele pessoal que se reúne uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, para fazer suas reuniões. É muito legal também. É uma cidade. Imagine que você está trabalhando numa cidade, tá? Vamos ver as próximas curiosidades. O dia de inspeção é levado muito a sério. O povo não sabe muitas vezes nem o que é a inspeção. É chamada de cabin inspection. Também tem as inspeções deixa eu ver se essa palavra sai. Departamentais. Dos departamentos. Mas tem um dia que é a cabin inspection. A cabine que você mora, o quarto, que você mora ou sozinho, ou com seu marido, se você for casado, ou com uma pessoa de outra nacionalidade, ela tem que estar impecável. Normalmente, no máximo, uma noite antes, eles avisam, ou então não avisam. Simplesmente vão batendo nas cabines e abrem para fazer uma inspeção, para ver se tem sujeira, para ver se tem comida escondida que não pode, alguns tipos de comida para não dar, né, pragas e tudo mais. A segurança a bordo é muito rigorosa. E para saber se está muito desorganizado, e também para saber se tem algum móvel quebrado, para ver se tem alguma coisa quebrada, para saber o que você está fazendo na sua cabine, que no final das contas é a sua casa. A cabine é onde você vai morar durante 4, 5, 6, 7 meses, então tem que estar impecável. Ah, ali a minha cabine estava toda suja, fedendo a chulé. Você vai receber uma notificaçãozinha, sabe? Sua cabine estava toda molhada, o banheiro todo molhado, quando eu cheguei todo sujo, tudo papel, você recebe a notificação.
Então é sempre bom deixar a cabine impecável. Acordou, limpou. Tem departamentos onde você tem uma pessoa para limpar sua cabine, por exemplo. Todas as companhias que eu trabalhei, tinha o camareiro que limpava a minha cabine já dentro do meu contrato. Porque era. É isso aí mesmo, cena. Porque era da minha função. Eu tinha um camareiro para limpar a cabine. O staff, normalmente, eu era staff, né, animador infantil. Então, o staff tem uma pessoa, que é tripulante também, que a função desse tripulante é limpar a cabine de alguns tripulantes, ou oficiais, ou staff. Mas você que não, que vai ser cru, vai trabalhar, por exemplo, no housekeeping, na limpeza do navio, você não tem essa regalia, digamos assim, você pode chamar uma pessoa que trabalha na área da limpeza e dizer assim, olha, eu quero pagar, você pode limpar minha cabine uma vez por semana, 2 vezes por semana, você pode levar minha roupa para a lavanderia, que eu estou sem tempo, tal. E aí você faz um acordo que acontece muito e essa pessoa consegue, né, limpar sua cabine. Então você paga 20, 30 euros, não é nada. 30 dólares, depende da pessoa. E você consegue deixar sua cabine limpa para evitar surpresas da Cabe Special. Tá? 17ª curiosidade. A hierarquia é seguida à risca. Cada departamento tem suas regras e superiores, como uma empresa tradicional. Sim, totalmente. Eu acho que não existe nenhum outro ambiente, assim, que eu trabalhei, ou que eu me lembre, que a hierarquia seja tão levada a sério, sabe? Por exemplo, agora há pouco eu falei, o animador infantil ele tem vários cargos acima, vários chefes acima dele. E assim em todas as áreas de todas as áreas também. Tem vários chefes. Então, essa hierarquia é muito importante. O ambiente militar, né? Não podemos dizer que é militar também, apesar de ser terceiro setor, mas é um ambiente também militar. Por exemplo, os oficiais são oficiais da Marinha, né? Comandantes de mar e guerra e tal. Eles usam as roupas diferentes, uns stripes aqui, e você precisa seguir as regras. Porque imagine um lugar com 5.000 pessoas, 1.000 tripulantes, cada um de uma nacionalidade, cada um com uma cultura diferente, cada um vem com, por exemplo, no Brasil tem CLT, né, que é a lei trabalhista. Então nós temos nossas regras. Só que você vai chegar no navio, como eu falei antes, tem 30 nacionalidades, pessoas de 30 países diferentes. Então essas pessoas têm outras regras e dentro do navio tem as próprias regras. Então tem que ter uma boa convivência. E a melhor convivência que possa existir é você seguir as regras de maneira respeitosa. Então você tem que sempre ter que estar subordinado a alguém, que é subordinado a um outro alguém, e por aí vai até chegar no chefe master, né, que tem o poder de polícia, poder de igreja, ele pode casar, uma pessoa bota em validade no mundo inteiro, que é o capitão, é o comandante, o nosso master. Então, as hierarquias são bem definidas e você, tripulante, que quer ser tripulante, precisa entender que é preciso respeitar acima de tudo. Não militarismo, não é sim senhor, não senhor, nada disso. Mas conseguir fazer o ambiente andar. Como? Seguindo regras. Acabou. Se todo mundo consegue, eu também consigo. Brasileiro tem aquele jeitinho, não existe. Esquece, deixa o jeitinho aqui no aeroporto, onde você sair. Porque não tem o jeitinho brasileiro em lugar nenhum. Tá? Só aqui no Brasil. 18ª curiosidade. Existe plano de carreira dentro do navio? Sim, tem plano de carreira. Tripulantes podem se promover ou crescer dentro do departamento, por exemplo. O housekeeping, você começa normalmente como cleaner, né? Limpando as áreas públicas, depois você pode subir para supervisor e você vai trabalhar na supervisão, depois você pode virar um camareiro e supervisor. Tem todas as funções, tem supervisores. Então, quanto mais experiência você tiver naquela função, que você vai se desenvolver no seu idioma, desenvolver no seu trabalho, você vai conhecendo um pouco mais do seu trabalho, você consegue sim a oportunidade de crescimento. Pode ser no mesmo contrato, por exemplo, eu embarco agora em julho e eu sou
contratada como animadora infantil. Eu posso virar supervisora de animadora infantil nesse contrato? Não, você foi contratada por aquele. Mas você pode, a bordo, sinalizar que no próximo contrato você gostaria de ser. Então, você passa por vários testes, olha a sua experiência, olha o seu trabalho, olha se você não tem nenhuma advertência, se você não tem nenhum warning, né, nenhum tipo de coisas que possam, comportamentos que possam impedir de você crescer no seu trabalho, como em qualquer outro lugar, né? Normalmente os chefes são aquelas pessoas que vão seguindo à risca as regras e conseguem manter o trabalho em ordem, aquela pessoa que não chega atrasada, aquela pessoa que conhece todo o seu trabalho, aquela pessoa curiosa. Acho que a curiosidade é a coisa mais interessante para adquirir conhecimento. Como é que faz isso aqui? Aí você vai aprendendo. Como é que faz aquilo? Como foi que você chegou em tal lugar? Como foi que você fez aquilo? E a gente vai terminar aprendendo um pouquinho mais da nossa função e, claro, pode se candidatar. Pode acontecer no mesmo contrato de ser promovida? Pode. Como também, normalmente não. Tá? 19ª curiosidade. Vou beber um pouquinho de água aqui. Bebam água, tá? Bebam água aqui. Então, 19ª. Alguns tripulantes moram no navio por anos. Muitos fazem dessa vida uma profissão para toda a sua existência. Eu digo, quando eu embarquei, tinha um rapaz que ele tinha 1 ano e 9 meses a bordo, sem desembarcar. Ele teve uma mini férias, ele desembarcou, passou 10 dias e voltou logo 10 dias depois, eu não acreditei. Quando eu embarquei também, o meu primeiro contato, eu fiquei 9 meses e 2 semanas a bordo. Como eu falei, brasileiro só pode ficar 7 meses e 2 semanas. Né? Exceto que tenha uma extensão de contrato, então tem toda uma parte jurídica que eu não posso me aprofundar aqui agora, que eu não tenho todas essas informações na puta língua. Olá, Matilde! Tudo bem? Então, mas tem tripulantes que fazem disso a sua morada, né? Desembarcam e nas suas férias ficam, por exemplo, na Europa. Eu desembarquei em julho e eu vou embarcar em agosto, eu nem volto para o meu país de origem. Eu fico ali e passo 20 dias na Europa fazendo mochilão, ou então vou para outro lugar, ou então passo só 10 dias em casa, organizo minhas contas, pago minhas coisas, abro a janela da minha casa, vejo, pago meus aluguéis e volto para o navio rapidamente para juntar mais dinheiro. Conheço muita gente que trabalhou anos assim, que não fica em terra, não gosta, se acostuma mesmo com a vida a bordo e termina ficando lá. 20ª curiosidade para quem trabalha a bordo. Entrou mais alguém aí? Matheus Barbosa, Igor Almeida. Sejam bem-vindos. Já estamos na 20ª curiosidade. Depois eu vou fazer um repasse. Quem quiser pode fazer perguntas. Embarcar significa experimentar comidas do mundo todo. Então, no Crumess você vai encontrar pratos filipinos, indianos, indonesianos, italianos, comida brasileira. Você vai... Oh, Matheus, abraço para você também, meu querido. Do meu contrato, meu colega aí do meu primeiro contrato. Então, você vai encontrar assim, comidas de vários lugares diferentes. Né? Você pode experimentar, por exemplo, curry. Eu não gosto. Aquela comida apimentada com aquele tempero indiano. Na cozinha tem muito indiano. Então, a maioria do pessoal que trabalha na cozinha é da Índia. Tem muito indiano a bordo. Então, você pode experimentar. Tem comida de todo tipo. O buffet livre lá para você, né? Experimentar as comidas que você mais gosta. Eu me lembro que no primeiro contrato meu, que eu embarquei, eu emagreci de cara 7 quilos no meu contrato, porque eu não me acostumava com aquela comida. Eu comia pão, queijo, e aí depois seu organismo começa a entender que aquela é a sua comida, que aquilo que te alimenta, é aquela comida abençoada, porque toda comida, todo alimento que a gente tem disponível para a gente é uma bênção. É aquela comida que serve e seu cérebro faz lá uma mágica e você se acostuma. Não tem aquele negócio, eu não vou comer aquela comida nunca, né? Você vai experimentando, vai que você gosta. Mas tem realmente comida de muitos lugares. Normalmente, o crua, ele ama, né? A tripulação, o tripulante, ele ama parar nos postos até para comer. Porque aquela comida, normalmente, pode enjoar 7 mais em 9 meses comendo. Aquela comida que não é a comida do seu coração, não é a comida do seu país, sabe? Não é a comida da sua memória afetiva.
E você precisa se alimentar. E você para, sei lá, na Barcelona, você vai comer uma comida em Barcelona. Você para na França, vai comer uma comida na França. Você para na China, você vai comer um lamen na China. Sabe, no Japão você vai comer uma comida japonesa. Está em Salvador, você vai comer uma acarajé. Vai experimentar a comida de outros lugares. E tem aquela galera que para no navio e desce para comer McDonald's. E come no... Eu também faço isso, tá? Tem dias que eu só quero descer para comer uma comida diferente. E é assim, normalmente, quero mais comida não falta não, tá? A melhor coisa é que tem comida todos os dias, de manhã, tarde e noite pra gente. Certo? 21ª curiosidade. Muitos tripulantes são artistas. Sim, tem a galera que são os atores, né? Tem a peça teatral. Eu já fiz o Mágico de Oz. Pode olhar nas minhas fotos aí. Eu fazia a Bruxa do Mágico de Oz. Eu já fiz várias peças teatrais a bordo. Né? Porque eu sou da animação, então a galera da animação tem que estar preparada para isso. Teatro de fantoche e tudo mais. Mas tem músicos, acrobatas, dançarinos, mágico, a galera que faz mágica. Eu me lembro que tinha dois irmãos que eles eram de algum país da África, eu não lembro agora. Que eles faziam um espetáculo que a gente sempre levava as crianças para ver, de malabares, sabe? Eles subiam, botavam a cabeça na cabeça do outro, era a coisa mais linda. Então, a oportunidade de você também enriquecer culturalmente com várias possibilidades de. Ali, eu sou de tripulação, não posso ir no teatro, mas nos eventos para tripulação também, o pessoal da animação, do entretenimento, fazem muitos eventos voltados para a tripulação. Em algum momento você vai ter a oportunidade de ver algo diferente. Certo? Receber encomendas é difícil? Sim, muito complicado você receber uma encomenda a bordo. Normalmente você. Olá, Arley, boa noite. Para receber alguma encomenda a bordo, você normalmente coloca o endereço do porto, né? Você vai lá no RH, ou então no departamento pessoal do navio. Você pede o endereço do navio e você vai comprar na Amazon, na Shein, sabe, numa loja dessa online, e você vai receber normalmente em um porto só. Se o porto fixo da sua rota for, por exemplo, Barcelona, a sua encomenda vai chegar lá em Barcelona. Se o porto fixo for em Veneza, a sua encomenda vai chegar naquele lugar. É muito complicado. Eu nunca comprei nada a bordo, mas na pandemia, quem trabalhou lá na pandemia de 2021, normalmente não podia sair para lugar nenhum, então a galera comprava os materiais de higiene pessoal, suas coisas, suas roupas, né? Que a gente tem a oportunidade de estar em qualquer porto. Aí você desce, vai no shopping e compra aquela roupa, vai comprar um celular na Apple, você vai na Samsung, vai comprar alguma coisa. Mas se você não quiser sair nunca do navio, você também pode comprar as coisas online. Só vai chegar no departamento, né, no policy, departamento pessoal, pedir o endereço do navio e suas compras chegarão a bordo. Pode ser também que não tenha. Tem navio que não tem essa possibilidade. Tem companhia que não tem essa possibilidade. Tranquilo. 23ª curiosidade. A vida é marcada pelos dias de ponto. Já falei lá no início. Sim. Você nunca sabe quando é segunda, quando é terça, quando é sábado, quando é domingo. Você conta a rota. Por exemplo, a última rota que eu fiz no navio era Bari, uma cidade da Itália chamada Ancona, fazia Nápoles e fazia Veneza. Então você não fala do dia da semana. Hoje é segunda, não. Você chega assim, amanhã é o quê? Aí o colega fala, amanhã é Nápoles, amanhã é Barcelona. Depois de amanhã é Veneza. Depois de amanhã é Nice. Depois de amanhã é Mônaco. Então sempre tem essa. Você não sabe o dia da semana. Então a rota do navio que você faz, você vai o dia da semana. Amanhã é dia. Aconteceu alguma coisa aqui. Normalmente os dias da semana é marcados pelo nome do porto que o navio para. Sempre repete, são 7 dias. Tem o C-Day, que é um dia que é só navegação, e os outros 6 dias tem um nome, cada porto, no dia da semana. Então você não vai falar amanhã é segunda nunca. Vai falar amanhã é Porto, amanhã é Embarque, amanhã é Salvador, amanhã é Rio de Janeiro, e por aí vai. Legal, né, essa cena? É muito bom. Escreva aí nos comentários algumas curiosidades que vocês queiram.
24ª, muito boa essa. O salário é em dólar ou em euro? Isento de impostos ou não? Para americanos, nós, né, americanos, nascemos na América, temos passaporte americano, brasileiro, chileno, argentino, a galera aqui do Centro-América, Norte da América, recebemos em dólar. Para os europeus, em euro. E as outras nacionalidades asiáticas e tal, provavelmente recebem em dólar. Não tenho certeza, mas vou buscar. A maioria das pessoas recebem em dólar. Somente os europeus, que eu tenho conhecimento, recebem em euro. Mas daí uma coisa que eu vou ter mais certeza. Recebe em euro. Quando eu comecei, também tinha gente que recebia em dólar. E tem gente que recebia em euro. Tinha colegas meus, brasileiros, que recebiam o salário em euro. Mas eu sempre recebi em dólar. Que é um pouco... Hoje está até mais equiparado, mas antes era uma diferença. Por exemplo, o euro era R$4 e o dólar era 2. Então, a galera recebia quase o dobro do meu salário. Sabe? Fazendo a mesma função que eu. Mas hoje, como o dólar está praticamente equiparado ao euro, praticamente a mesma coisa. Mas a gente recebe um cartão, assim, né? No primeiro dia você já vai se abre, você recebe o cartão da sua conta a bordo. Tem ATMs, né? Tem caixa eletrônico dentro do navio. Então você recebe o seu salário, você vai tirar o dinheiro. Eu vou sair hoje em Búzios, quero ir na praia e eu só tenho dinheiro no meu cartão que eu recebo o salário. Aí você vai lá no caixa eletrônico do navio e tira. Aí você escolhe real. Ou então você pode tirar em dólar, chegar no banco do navio que tem o caixeiro, o caixa. Aí você pede para a pessoa trocar. Eu quero trocar esse dólar por real. E você sai com sua moeda. Ou então você sai na Europa, em cada canto da cidade, cada rua tem 5, 10, 20, cada esquina praticamente tem uma casa de câmbio. Então você pega o seu cartão do navio, que é o seu cartão de crédito à vista, onde você recebe o seu salário, você chega em qualquer lugar e pode trocar em dinheiro. Comprar. O cartão aceita a maioria dos lugares. Então você pega em dinheiro e troca no país que você tiver. Por exemplo, na Croácia, a moeda da Croácia é kuna. Então, os navios que vai passar sua rota, vai passar na Croácia, você recebe em dólar. Aí você chega lá, pega dólar, chega na casa de câmbio e troca por kuna. Você está na Turquia. Lá na Turquia, lira turca. Aí você pega o dinheiro em dólar e vai na casa de câmbio e troca por lira. Ou então compra com o seu cartão. É muito tranquilo, sabe? A gente perde um dinheiro em uma moeda ali, mas faz parte, né? Faz parte. Assim, a gente já sabe. Tem outra dica aqui, falando de salário, falando de dinheiro. Quem converte não se diverte. Então, nunca chegue no lugar. Eu vou comprar uma Coca-Cola, 2 euros. Aí você chega lá, aí você fica, meu Deus, 2 euros dá quanto? Dá 10, dá 12 reais. Ah, Coca-Cola cara. Não, é 2 dinheiro, sabe? Você comprou 2 dinheiro. Muitas vezes a gente recebe dólar e gasta em euro. Tem isso. Aí você vai perdendo um dinheirinho aqui, um dinheiro aqui. Faz parte. Vamos lá? 25ª nacionalidade. 25ª curiosidade. Relacionamento entre tripulantes tem regras. Algumas companhias proíbem, outras permitem. Desde que respeitem, né? Cada companhia, cada contrato que você tem. Mas normalmente a galera namora. E namora muito. Não tem como namorar. Pô, você vai pra lá. Ficar 7 meses sem namorar, não tem. Tem muita gente disponível, muita gente interessada. Né? Você vai para um lugar desse, você vai encontrar pessoas com os mesmos gostos que você, provavelmente. Então é muito normal dar o match, porque são pessoas aventureiras, pessoas que gostam de trabalhar, pessoas curiosas, pessoas destemidas, pessoas que têm um perfil parecido com você. Então, você provavelmente vai encontrar. Se você namora em terra, cada um vai de acordo com a sua perspectiva, né? Eu sou namorado, então eu não quero ficar com ninguém, não fica. Tem gente que vai casado, mora, né, com o seu marido a bordo, tem gente que encontra o seu marido a bordo, tem gente que começa a namorar sério. Conheço muita gente que encontrou seu marido no navio trabalhando, namoraram ali no navio e estão casados até hoje, têm filhos, por aí. Então, relacionamento como em qualquer lugar. Claro que o ambiente de trabalho é preciso respeito,
né? Respeitar as normas e as regras. Como eu falei, se você quer trabalhar em navio de cruzeiro, a coisa mais importante é respeitar as regras do navio. Eles mandam você embora assim, ó, piscando. Então você se prepara, você faz entrevista, você paga o workshop de dia para saber tudo, para embarcar. Você gasta o dinheiro, né, para se preparar. Você investe no seu passaporte, investe no curso da Marinha, investe comprando roupa, comprando mala, maquiagem. Os meninos levam uma roupinha nova, não sei o quê, e chega lá porque você olhou para a pessoa lá, se apaixonou e quis dar um beijo na frente dos passageiros. Sabe, então, você precisa saber o navio que você tá, quais são as regras que você tem que seguir, seguiu as regras, tchau, beijo. Para a Sucena que está aí assistindo, eu acredito que ela está aí na live. Ela é casada, então ela vai casada, o marido dela provavelmente vai ficar na mesma cabine que ela, todo mundo sabe que é casada, e se respeita, porque tem uma coisa que eu não sei se está aqui, eu acho que não está, chamada zero tolerância. A bordo, tudo é zero tolerância. Por exemplo, xenofobia, né? Não sei se posso falar essa palavra aqui na live, mas todos os tipos de discriminação, todos os tipos de conduta inadequada em qualquer sociedade, no navio é muito mais aflorado. Por se tratar de um ambiente fechado, por se tratar de um ambiente com muitas pessoas de vários países diferentes. Então, essas regras precisam ser bastante enfatizadas, né? Ter cartazes. Não faça isso, proibido fazer, você ficar sempre se lembrando que você está num ambiente fora do seu país e que a sua cultura não é a primordial naquele lugar, tá? Seguimos, 26ª curiosidade. Muitos trabalham com sonhos de imigrar. Tem muitos tripulantes que usam o trabalho como ponte para viver no exterior. Sim, tem muita gente que quer morar em outro país e não sabe como, né? Não tem dinheiro para pagar um intercâmbio. Porque normalmente o intercâmbio você paga o programa para ficar um determinado tempo. E aí você vai gastar com sua moradia, com sua alimentação, com sua segurança, com seu transporte. E no navio é uma possibilidade de você fazer um intercâmbio, digamos assim, onde te pagam. E você só tem que investir na sua documentação. Né? Tá com a documentação em dias, é um investimento que normalmente no primeiro mês você já pagou, já foi ressarcido, porque como o salário é em dólar, então digamos que você vai gastar para embarcar no seu primeiro contrato 40% do seu salário. Então aí você já vai conhecer outros países, vai conhecer um país que você sonhou em conhecer. Ah, eu quero morar aqui. Por exemplo, eu amo Istambul. Se eu tivesse de morar em algum lugar, eu moraria em Istambul. Então, você já vai se conectando, já vai olhando como é que você faz para fazer uma imigração legal. E você já vai preparando sua documentação. E tem gente que embarca 3, 4, 5 junto uma grana e depois imigra, vai migrar, vai morar no país que você escolheu, que você mais gostou, que você sempre sonhou. E tranquilo, porque quando você embarca, você abre a mente, você entende que além do Brasil existiam milhares de outros lugares magníficos, tão lindos, tão perfeitos. Ou até melhor, que combina mais com você, com seus sonhos, com seus anseios. E você vai sem problema nenhum, porque você nunca mais você vai entender que você não pertence só mais a um lugar. Quando você se torna tripulante, você entende que você é do mundo, que você pode e consegue estar em qualquer lugar, tá? 27ª, muito importante. A adaptação leva um tempo? Sim. Acontece muito da galera embarcar e no primeiro mês quer ir embora. Primeira semana você chora, eu não gostei da comida, eu não quero esse trabalho, eu trabalho demais, você sente dor em todos os músculos que você nem conhece. É no dedo, é no braço, é na perna, nas costas. Você estranha a cabine, você estranha a cama, o travesseiro, o lençol, o cheiro do ambiente, o sabonete tem um cheiro diferente, a água é ruim, a comida é ruim. Você vai achar tudo ruim, mas vai passar, eu te garanto que vai passar. Aí o navio balança demais, eu não consigo dormir com esse balanço. Depois se acostuma. Então eu digo que quem passa no primeiro mês não desiste. Então é preciso ter força para segurar aquele primeiro mês. Porque é tudo diferente, o idioma é diferente, o som é diferente, o cheiro das coisas é diferente, a comida, o paladar, as pessoas. Tudo diferente. Você está num país hoje, amanhã você está em outro país, com outro clima, com outro vento, com outro sol, com outro som. Você anda ali, você vê a pessoa falando de outra, você vê uma pessoa comendo uma montanha de arroz.
Aí você fala, meu Deus, que você chega lá na comida, a comida é horrível, que assim, você, horrível entre aspas, você nunca comeu aquela comida, mas é a única que tem. Então, a adaptação, eu digo que leva uns 30 dias. Mas depois disso, meu amigo, caixão e vela, como se fala, né? Você já está livre para ser um verdadeiro viajante. 28ª curiosidade, a pontualidade é levada muito a sério, total. Não, eu digo, não existe chegar atrasado em navio de cruzeiro. Não existe. Não existe. Porque tem. Você mora, de cara você já mora no seu trabalho. Você mora ali. Você tem que sair do seu quarto, pegar um elevador e chegar no seu trabalho. Então, aí tem uma confusão, por exemplo. Eu moro aqui, tenho que chegar às 9 horas, então eu saio da minha cabine às 8h50. Você vai chegar atrasado. Porque o elevador pode estar cheio. A escada pode estar interditada porque está acontecendo alguma coisa, está acontecendo um load, um carregamento, vai passar justo no corredor que você mora. Aí a cabine está com a porta interditada, você tem que dar uma volta. Então, eles não toleram porque tem várias possibilidades previstas para acontecer. Vários imprevistos previstos para acontecer. Então, você tem que dar um jeito. Por exemplo, eu trabalhava em um navio, como o navio saía do porto, normalmente a gente entrava 5 horas da tarde, o navio saía daquele porto sempre 4 horas, tinha que dar uma volta gigante, levava 20 minutos para chegar na minha estação de trabalho. Eu morava no deck 2 e trabalhava no deck 13º. Então, eu saía da minha cabine, dava uns 5 a 10 minutos até chegar no elevador para dar perto do meu trabalho. Imagina o navio aqui, né? Então, eu moro aqui embaixo, tenho que pegar esse elevador, cheguei no trabalho. Mas eu tinha que fazer essa volta, andar por aqui, pegar o elevador, passar por trás de toda a área de passageiro até chegar aqui. Então, tem dias que você tem que fazer um esforço para não chegar atrasado. Não existe o jeitinho brasileiro. Ah, engarrafou, o elevador estava quebrado. Não, saia antes. Saia antes. Porque imagina você se preparar, como eu falei, passaporte, gastar com roupa, gastar com. Gastar, né? Investir em cursos, investir em live, seu tempo, que está aqui comigo até agora, investir tudo isso e chegar lá, chegou atrasado 5 minutos, uma advertência. No outro dia, o uniforme sujo, outra advertência. No dia de atrás, de novo, 3 advertências. Você vai embora. Tem gente que vai embora com 3 advertências por as coisas mínimas. Né? Mínimas pra gente que tem essa tolerância. O brasileiro é muito tolerante, mas lá fora não tem isso, não. Não tem. Chegar atrasado é uma ofensa, muitas vezes, sabe? Porque se alguém chegou no horário e você não chegou, a culpa é sua, o problema é seu. Porque se todo mundo chegar atrasado, vai acontecer alguma coisa. Mas só você chegar atrasado, então essa é uma das coisas mais importantes, que eu sempre bato nessa tecla. Não existe chegar atrasado na volta de cruzes. Para trabalhar não existe. Ah, ainda tem dessa ponta aqui, ainda tem outra coisa. O navio está parado no porto, você foi para a praia, vai trabalhar 5 horas. Meu amigo, 3h30 sai da praia e vem para cá. Porque pode acontecer de o ônibus quebrar, o táxi, daqui você entra no navio, o navio abriu a porta, tem que dar por outra grana no portão. E você trocar o uniforme, entrar, preparar tudo para chegar no trabalho. Acontece muito da galera ir para a rua, passear, ver aquele lugar lindo na Grécia, tomar banho naquelas águas cristalinas da praia e esquecer de seu horário de trabalho. Não existe. Não existe chegar atrasado. É uma das coisas mais ofensivas que pode acontecer se chegar atrasado. Seguimos. 29º. A limpeza da cabine é a responsabilidade da pessoa. Normalmente, a maioria dos cargos, você tem que limpar a sua cabine, porque eu já falei aqui nessa live que tem as inspeções, né? As cabin inspections, que é quando a galera do nada abre a sua cabine e vou inspecionar a sua cabine, ver se está tudo ok. Então, se tiver lixo jogado, banheiro molhado, pia suja, vaso sanitário sujo, as roupas tudo sujas, emboladas, lençol sujo, a cama sem forrar, o seu jaleco de emergência, né, aquele colete salva-vida fora do lugar, ele tem que estar no lugar, no mesmo lugar sempre. Você vai fazer seus treinamentos, volta, coloca ele no mesmo lugar, porque aquilo ali é passível de advertência. E como eu falei, 3 advertências pelos N motivos é motivo para você voltar para casa.
investiu 4 meses, 1 ano, 2 anos, pensou muito tempo em embarcar e vai embora por causa disso. Tá? 30ª curiosidade. A vida a bordo transforma as pessoas. Sim. Nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Depois que você embarca, você conhece, abre o universo, abre uma coisa lá dentro do seu cérebro, da sua mente, do seu conhecimento, que muda muito a sua vida. Em termos de cultura, em termos de respeito, em termos de responsabilidade social, afetiva, a maneira como você trata a sua família, o país que você veio, os países que você vai, as pessoas diferentes, o pessoal do trabalho, né? Por exemplo, tem uma coisa que eu acho massa, que aconteceu comigo. Eu não dava muito importância chegar num restaurante, o pessoal que não me servindo, sabe? Então chegando no lugar, eu tô pagando, então isso acabou na minha vida. Eu virei uma outra pessoa. É, sempre fui, na verdade, quem me conhece sabe, mas eu comecei a dar muito mais valor às pessoas que trabalham com serviço. Porque trabalhar em navio nada mais é do que servir. E quando você chega em outro país, que você vê estudantes aqui, bebam água. Quando você chega em outro país, que você vê pessoas de outras nacionalidades com o prazer de servir, com aquela dedicação, com aquele amor pelo serviço, sabe? Servir um prato, abrir um vinho, vender um souvenir, vender uma camisa, limpar a área de passageiro, deixar sua cabine bonita, limpa, com amor, e você entende que o serviço foi muito diminuído, assim, as pessoas que servem no Brasil foram diminuídas. Então, nesse ponto eu mudei muito. E outro ponto que é muito importante que aconteceu na minha vida é que você entende que você pode muitas coisas. Você começa a ter superpoderes, sabe? Você aprende o idioma, você facilmente, porque as pessoas têm essa barreira do inglês e de outro idioma, achando que você estudar anos numa escola super famosa e pagar caro para aprender idioma. Então, a possibilidade de você aprender idioma falando com a pessoa nativa, sempre ali errando, e as pessoas te corrigindo, e você tendo a necessidade, seu cérebro começa a transformar, e você começa a aprender coisas que você achava que era muito mais difícil para você. Então, essas foram as 30 curiosidades. Não sei se vocês gostaram. 3.000 pessoas na live. Mas é isso aí. Então, só para recapitular tudo que eu falei, as nacionalidades a bordo, cabines, eu falei de cabine, eu falei sobre a comida, falei sobre a jornada de trabalho, dias de folga, como é que funciona, eu falei, o uso do celular, como é, né, de redes, por exemplo, uma coisa que eu não falei, que eu vou falar aqui agora, por exemplo, tem um chip, se o seu navio vai para a Europa, tem um chip que pega toda a Europa. Então você pode comprar, sei lá, um Vodafone, você paga lá, sei lá, 10 euros por mês, vai pegar internet em todo lugar. E sabe que o navio está navegando, você usa a internet, deixa eu pousar em um porto. Internet a bordo é caríssima, por minuto, então a minutagem é caríssima a bordo, mas você pode organizar a sua vida para usar a internet. É muito comum chegar no porto e ver os tripulantes todos sentados no chão, ali, ou então nos lugares, nos bares, tudo com o celular, com o computador, para poder usar a internet. Falei das funções, falei do uniforme, o tipo de uniforme, cada função tem um uniforme diferente, tem funções, por exemplo, animação. Um dia está vestindo uma roupa branca igual a passageiro, de dia tem que vestir um tipo de uniforme, aí tem a noite branca, tem a festa italiana, tem que vestir a roupa com as cores, né, o dress code. A galera do restaurante, de noite de gala mesmo, tem outro uniforme diferente, então todo de ter que ficar atento para cada dia da semana você vestir o uniforme correto. O uniforme de dia, o uniforme da noite, o uniforme da festa do dia, do tema da noite, tudo mais. Falei dos treinamentos obrigatórios de segurança, são os temidos e odiados e amados DRIOS, né, que são simulados. Departamento de entretenimento, falei da academia, falei da vida a bordo dos bares, das festas, do tipo de contrato, do tempo que dura o contrato, hierarquia a bordo, dia da inspeção, sobre a galera que mora no navio. Eu falei, praticamente, eu fiz uma palestra sobre a vida a bordo aqui nessa live, com muita gente, 3.000 pessoas.
tá? Então eu vou tentar fazer toda quarta-feira uma live para vocês e vocês vão deixar mais um comentário. Uma pessoa me perguntou aqui se o workshop em Anembé presencial foi cancelado, sim, foi. Esse workshop vai acontecer provavelmente em Lauro de Freitas, Salvador, não temos data ainda, mas vai acontecer, certo? Por questões operacionais. Não foi nada relacionado ao local, foi a operacionalidade mesmo, a dificuldade de fazer um evento em Anembé. Certo? Então, curtam. Eu vou ver se eu deixo gravada essa live. Comentem e eu vou deixar registrada lá, fixada no perfil Rota do Tripulante. Tá bom? Um grande abraço. Não pode demorar muito a live, já demorou. Falta 4 minutos para acabar. E é isso aí. Um beijo. Obrigada. Todo mundo que entrou, todo mundo que saiu, todo mundo que ficou aqui comigo até agora. Tá bom? Um grande beijo. Finalizando a live. Deixa eu deixar um coração para vocês aí. Para todo mundo. E até a próxima. Tchau, tchau.